Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje que se encontra em Mateus 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser puro, e logo ficou purificado da lepra. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que quando Jesus desceu do monte, né? Uma grande multidão o seguia. E a palavra do Senhor vai falar que chegou, né? Diante do Senhor um leproso. E ele chegou adorando, né? Ao Senhor e falando para o Senhor: Senhor, se quiser-me, né? Pode me purificar. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor disse, né? Quero, seja purificado. Irmãos, e a palavra do Senhor, né? Já começa falando conosco nesse dia. Não importa, né? Qual é a sua lepra. Se a sua lepra é um pecado, né? Que você não consegue deixar. Se são pensamentos, né? Ruins que vêm a todo tempo à sua mente. Ou se é mesmo algum problema, né? Alguma situação que você está passando, que você não consegue resolver. Que venhamos aprender aqui, né? Com esse homem leproso. Que ele chegou, né? Diante do Senhor, adorando ali ao nome do Senhor, com toda a humildade, né? E falando para o Senhor, que se o Senhor quisesse, o Senhor poderia, né? Purificar ele. Então, irmãos, que venhamos também colocar diante do Senhor a nossa lepra. Como eu falei, né? Eu não sei qual é a sua lepra. Se é um pecado que você não consegue deixar. Se é, né? Algum problema. Se são pensamentos, né? Que lhe perturbam. Então, que venhamos adorar ao nome santo do Senhor e colocar diante do Senhor. Porque assim como o Senhor purificou, né, esse leproso, o Senhor pode resolver o teu problema. O Senhor pode te libertar, né? Seja desse pecado, seja desses maus pensamentos, ou seja até desse problema, né, que você não consegue resolver. O segredo é colocarmos diante do Senhor. Porque não conseguimos mesmo nos libertar, né? Nós mesmos dos nossos problemas ou do nosso pecado, se não for com a ajuda do Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que fogem mesmo ao nosso controle. Tem coisas que nós não conseguimos, né, resolver só. E é por isso que a gente tem, né, o Senhor, né, como nosso ajudador, como nosso Deus, né? Que nos ajuda, que nos liberta, né? Que nos sara, que nos cura. Então que venhamos fazer como esse leproso aqui nesse dia. Então somente colocar tudo, né? Diante do Senhor. E sabendo, né? Que o Senhor pode resolver e nos colocando em lugar de servos, né? De adorador. Porque o Senhor, Ele sim pode. Na verdade, só Ele pode, né? Nós não podemos, mas Ele pode. Então, irmãos, essa passagem aqui, né, do leproso, ela é muito linda, porque ela nos ensina aqui, né, a sermos humildes, a nos portar aqui diante do Senhor, né, como adoradores. E aqui, irmãos, no 4 vai falar assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então o Senhor, Ele purificou, né, esse leproso e mandou esse leproso, né, ir se apresentar aos sacerdotes. Por que o Senhor mandou ele se apresentar? Porque ele já estava purificado.
ele já não estava mais com aquela enfermidade, né? Que o atormentava, que tirava a sua paz, o seu sossego e até mesmo a sua identidade, porque a palavra do Senhor vai falar que naquela época, quando alguém, né, tinha lepra, ela era separada, né, da sua casa, da sua família, e ia viver, né, longe, né, da sociedade, para que o povo não viesse a ser contaminado por aquela lepra. Mas aí quando o Senhor manda ele ir, né, até o sacerdote se apresentar, né, e levar a oferta, era porque ele já estava purificado, o Senhor já o tinha purificado, né, da sua lepra. Então, irmão, se você tem uma lepra hoje, né, faça como esse homem aqui leproso. Chega até diante do Senhor como um adorador, né? Adora o nome do Senhor. Fala, Senhor, eu não consigo só. Senhor, eu não posso só. Mas o Senhor pode. Porque o Senhor pode todas as coisas. Assim como o Senhor purificou, né, este homem leproso. Eu creio que o Senhor tem o poder, né, de me libertar dessa lepra que talvez seja esse pecado, ou que talvez, né, seja uma enfermidade mesmo, ou algum problema, alguma situação, né, que está na sua mente, tirando a sua paz e o seu sossego. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor, né, me deu para mim estar compartilhando com os irmãos, né, nesse dia. Que os irmãos possam se colocar, né, em oração, ali em humilhação mesmo diante do Senhor, apresentando, né, a sua causa ao Senhor, porque só Ele tem o poder de resolver. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala na simplicidade. Pai, também quero te agradecer por mais um dia, porque se deitamos, dormimos e acordamos foi porque até que o Senhor nos sustentou, até que o Senhor nos ajudou. Pai, também quero colocar, Senhor, diante de Ti cada pessoa, Senhor, que ouvir esse vídeo, onde essa palavra chegar, que o Senhor venha entrar com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo. Que o Senhor venha também estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?